A tecnologia é a chave da renovação contínua em nosso modo de viver. Através dela, alcançamos patamares nunca imaginados antes e progredimos de uma maneira espantosa, marcando a história. As influências tecnológicas moldam a maneira como nós, seres humanos, agimos hoje em dia. Sem elas, nós não teríamos esse modo de viver tão complexo como temos hoje. A tecnologia, durante a pandemia do Covid-19, tornou o trabalho remoto uma necessidade durante os anos de 2020 e 2021, e isso se tornou uma tendência que não vai ser passageira. Durante esse período, a tecnologia ajudou em muita coisa, como, por exemplo, no aprendizado. Ele se tornou mais interativo e colaborativo. Na comunicação, ela nunca foi tão simples, e existem vários aplicativos e plataformas de mídia social que permitem você se conectar com pessoas, amigos, familiares de qualquer lugar do mundo. Nos negócios, as coisas também não são tão diferentes. Os gerentes conseguem tomar suas decisões mais rapidamente e eles também conseguem solucionar problemas com o auxílio da tecnologia. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre como e onde surgiram os drones. Os drones eles foram inspirados em uma bomba alemã do tipo V1. E os drones eles acabaram surgindo em 1960, só que foi durante os anos 80 que eles começaram a chamar atenção por conta de seus usos militares. Esses usos militares eram usados para reconhecimento de terreno, permitindo uma visão aérea, que ajudava muito com ataque e espionagem. O drone, como conhecemos hoje, foi inventado por Abraham Carey, que ele foi conhecido como fundador da tecnologia UAV, que são chamados como veículos aéreos não tripulados. Bom, e continuando depois dessa introdução maravilhosa que as meninas falaram sobre os drones, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que eles estão trazendo para a nossa sociedade, que vão trazer muito mais no nosso futuro, e um futuro muito próximo, mais rápido que a gente imagina. Bom, o primeiro benefício que a gente pode dizer é na segurança. Bom, quando a gente analisa o drone, a gente pode perceber que ele tem uma estrutura onde ele vai ter um campo de visão muito grande, muito vasto, onde a gente vai conseguir ter uma amplitude de toda a área em volta. Então, em quesitos de segurança, atualmente, né, nos países assim como aqui no Brasil e em alguns outros países, a gente tem como maior fonte de segurança as câmeras, né, que são as câmeras de segurança, câmeras de vigilância, mas que em um futuro próximo, se igualando a países desenvolvidos, a gente vai ter os drones. Por quê? Porque os drones, eles conseguem captar amplitudemente tudo que está em volta e eles conseguem mostrar e até mesmo aqueles que são bem desenvolvidos detectar até mesmo a presença de coisas que estão no escuro, e isso é muito avanço para a segurança. Bom, como segundo, a gente tem o resgate. O resgate, como eu disse, pelo fato do drone ter aquela ampla visão de tudo aquilo que está ocorrendo, ele consegue detectar as pessoas que desapareceram de uma forma muito mais fácil, pelo fato de, às vezes, perdidas em áreas de floresta, áreas de mata. Então, pelo fato dele estar no ar, ele vai conseguir ter uma visão de baixo e localizar as pessoas de uma forma muito mais fácil. Terceiro, a gente tem a agricultura. Particularmente, eu diria que é uma das partes que ele mais vai ajudar, mais vai valorizar e facilitar, porque quando a gente pensa na agricultura, a gente tem que pensar em todos os elementos que contribuem para que a agricultura seja feita. E a gente tem que pensar que esses elementos, eles precisam de manutenção, de instalação, de desenvolvimento, e cada vez mais, né, quando vão ficando antigos, tem a substituição. E com os drones, a gente vai ter uma facilidade na irrigação, na distribuição dos pesticidas, e isso vai fazer de uma forma muito mais fácil. Com alguns drones, né, claro, mas de qualquer forma é uma forma muito mais fácil. Bom, quarta, a gente tem a exploração. Existem
faces do nosso planeta que a gente ainda não conhece, nós seres humanos, pelo fato da gente não conseguir alcançar esses lugares, chegar, né, até lá. Então os drones, eles conseguem mapear de forma geográfica e nos localizar e poder mapear de forma geográfica essas áreas para que a gente possa ter até mesmo no nosso mapa mundi e várias outras coisas, a localidade, o pensamento de que ali são áreas de determinadas coisas, de determinadas explorações e enfim. E outro, a gente tem o transporte. Esse ainda não é muito usado porque ainda é uma nova tecnologia. Mas o transporte, ele acontece como se fosse um correio mesmo. Os drones levam encomendas. Claro que atualmente, pelo fato, como eu disse, dos drones serem um suporte ainda pequeno, simples ainda, eles levam pequenas encomendas e isso acontece apenas em países muito desenvolvidos, mas de forma como se fosse um correio mesmo. Por último, o penúltimo, a gente tem os shows, né, que tendo como empatia de nós seres humanos, e atualmente isso é um assunto muito discutido, os fogos de artifícios, eles prejudicam tanto os animais quanto pessoas com problemas auditivos, neuropsiquiátricos e até mesmo pessoas com problemas psiquiátricos, pelo qual os sons, a poluição sonora que os fogos de artifícios faz com que essas pessoas às vezes tenham até distúrbios. Então, os drones, eles ajudam a fazer um espetáculo maravilhoso, como no Rock in Rio, como nas apresentações da Copa do Mundo, e mesmo assim não precisam de barulho e nem agridem ninguém de nenhuma forma. E por último, o mais inusitado de todos são a corrida. Sabe aquela corrida de cavalo? Pois é, aquelas corridas que a galera posta? Pois é. Agora existe a corrida de drones, que é você compete com o seu drone e a outra pessoa compete com o drone dela e é como se fosse uma corrida de cavalo. E eu diria que esse é o mais inusitado, mas se você tem um amigo aí. Bom, vamos começar então sobre o lado negativo na sociedade do avanço da tecnologia. E o primeiro ponto é sobre a habilidade de escrita comprometida. Há um estudo que diz que daqui a alguns anos as pessoas não utilizarão mais a forma de escrita para fazer as suas pesquisas e sim utilizarão as inteligências artificiais, como a Siri, a Google. Todas essas vão ser meios de pesquisa, então as pessoas não utilizarão mais as formas da gramática para poder se comunicarem, fazendo suas pesquisas, tirarem dúvidas, etc. Outros 3 pontos que prejudicam a sociedade: a atenção dispersa, crise de identidade e a prejudicação na produtividade do indivíduo. A gente pode perceber que houve um estudo, inclusive, durante o período de pandemia, que as pessoas tiveram muita crise de identidade nesse período de pandemia, pelo simples fato das pessoas estarem mais próximas com a tecnologia e se isolando dentro de suas casas e entrando nesse meio virtual da tecnologia, acabando não saberem quem elas realmente são. O aumento dos drones é uma coisa que é um lado negativo, pelo simples fato das pessoas não terem mais privacidade. Cientistas dizem que os drones têm lados muito positivos para poder fazer espionagem, principalmente em questão da CIA, se fosse na antiga União Soviética, a KGB, mas é a questão, por exemplo, de investigação. Um exemplo, na pesquisa que eu fiz, apareceu um caso sobre um namorado que estava tentando vigiar a namorada e utilizando um drone. Ele contratou uma pessoa para poder fazer uma perseguição a ela, então ele vigiava a namorada o tempo todo com os drones. Então o aumento de drones pode trazer a falta de privacidade das pessoas, além de causar acidentes. Já caíram vários drones, e às vezes de grande estatura, e trazendo mortes de pessoas, inclusive de ambientes também, porque ele caiu, pegou fogo. Então é um outro lado negativo, que eles podem causar acidentes. Podem ser usados também de forma ilegal. Inclusive aqui no Brasil, os drones foram usados para poder fazer transporte de drogas, principalmente de cocaína e maconha aqui no Brasil. Então ele pode ser também utilizado de forma ilegal.
E uma frase que um cientista disse, que eu olhei na minha pesquisa, que eu achei muito interessante, foi que o medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado. E ele quis dizer que essa exposição era sobre a gente, pelas pessoas afora, e essa alegria de ser notado foi pelo drone, porque, como eu disse, o drone ele consegue entrar na casa das pessoas, ele consegue tirar a privacidade que as pessoas têm dentro de suas casas. Então, ele disse que o medo da exposição, de ser você mesmo, foi abafado e agora passou por uma alegria de você ser notado por alguém utilizando o drone. O Covid-19 afetou diretamente as empresas, e porque elas tiveram que lidar com as medidas de restrições. E nisso foi acrescentado aos drones, no quesito de entrega em outras áreas. E nisso, o drone teve uma taxa de crescimento anual de 13,8%, que saiu de 22 bilhões de dólares anuais para 43 bilhões de dólares anuais. Isso é mostrado no primeiro gráfico, que vai de 2019 até 2025, mostrando claro crescimento de 13,8%. No segundo gráfico, mostra o mercado de drones por regiões, que em bilhões de dólares, que prevalece no quesito da Ásia, já que eles têm mais drones, e na América do Norte, que são as regiões mais bem desenvolvidas. Bom, e tratando das previsões dos drones para o futuro breve, nós podemos dizer que a realidade está avançando cada vez mais na direção de entregas inteligentes e até mesmo carros voadores. E o que vai tornar isso possível é a implementação do UTM, que as bases da economia próspera dos drones serão construídas por meio da troca de comunicação, dados e deflection, que é a redução ao máximo de riscos de incidentes aéreos. E atualmente já existe a tecnologia UTM, que promete mostrar que os drones são possíveis de se encaixarem na vida cotidiana em operações mais complexas e sofisticadas. Mas apesar disso, essa tecnologia ainda está nos seus primórdios, então tem ainda muito que evoluir e aprimorar até que esteja solidamente robusta. Os alicerces estão sendo implantados, mas ainda há um longo caminho até tornar o negócio de drones algo plenamente escalável. E tecnologias de navegação e conectividade são dois fatores chaves para que haja a transição do negócio de drones em um business escalável até em altos níveis.